Hoje eu tô aqui com mais um especial de terror e hoje é mais especial ainda porque eu vou contar um relato sinistro que aconteceu comigo recentemente. Ai, eu não gosto nem de lembrar daquela madrugada. Então por isso, se você quer saber de tudo que aconteceu comigo, fica comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor de livros de terror e eu sempre deixo os links do meu livro na descrição, caso você queira conhecer e goste de ler histórias sobrenaturais. E esse aqui é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros e sobre terror também. Hoje eu tô aqui para mais esse vídeo especial relacionado ao livro O Espelho do Meu Avô, que é o meu livro que foi lançado já tem 2 anos. E nesse livro aqui nós temos uma professora chamada Juliana, que é uma pessoa que tem calafrios ali toda vez que ela tá sozinha na escola. Ela não entende isso no começo da história, mas esses calafrios têm a ver com criaturas sobrenaturais que rondam a escola ali ao redor dela. É uma coisa bem sinistra mesmo, e foi mais ou menos isso que aconteceu comigo recentemente. Normalmente eu falo sobre casos sobrenaturais aqui no meu canal quando eu faço esses especiais, só que hoje eu vou falar sobre um relato sinistro que aconteceu comigo. Eu acho até que esse pode ser um novo quadro aqui do canal, Relato Sinistro, mas só se vocês mandarem relatos pra mim também, porque isso é uma coisa que acontece comigo assim muito de vez em quando, graças a Deus. Então não é sempre que eu tenho histórias sobrenaturais pra contar que tenha acontecido comigo. Então vamos ao relato, que é bem curtinho, eu não vou ficar enrolando aqui, mas antes disso, se inscreva no meu canal e deixe seu like caso você queira ver mais vídeos como esse. Agora vamos ao início. Esses fatos que eu vou contar aqui aconteceram no dia 13 de janeiro de 2022. Como eu falei, é uma coisa bem recente e aconteceu na madrugada de quarta para quinta, mas já era quinta-feira porque era mais ou menos 1h, 1h10 da manhã. E eu sei que era essa hora porque eu tinha acabado de receber uma mensagem da minha mãe, ela tava indo dormir e tava dando boa noite pra mim. Então eu dei um pause nos vídeos que eu tava assistindo, eu tava vendo o vídeo do Me Poupe, que é um canal que eu gosto também. E eu dei pause no vídeo pra responder ela. E logo que eu pausei o vídeo, eu ouvi 4 batidas na porta do quarto. Eram batidas assim bem fortes, como se a pessoa estivesse batendo com raiva. E como elas foram bem fortes, mesmo com fone eu consegui ouvir assim bem nitidamente. Por causa da mensagem que eu tinha acabado de receber, eu achei que era minha mãe que estava batendo no quarto, que queria alguma coisa antes de dormir. Aí então eu levantei da cama e fui abrir a porta. Só que para minha surpresa não tinha ninguém no corredor. Eu olhei no banheiro, não tinha ninguém, tava com a luz apagada também. Aí eu olhei lá pra baixo, porque o meu quarto fica bem de frente com a escada. Eu olhei lá pra baixo e vi a luz da sala acesa, meu irmão estava acordado vendo TV ainda. Aqui em casa todo mundo dorme tarde, então dá 1h da manhã, tem um monte de gente acordada ainda fazendo as coisas. Depois que eu vi a luz da sala acesa, eu comecei a pensar que alguém tinha batido na porta do quarto e tinha descido, impaciente, sem esperar, né? Tinha descido pra fazer alguma coisa e depois ia voltar pra falar comigo. Só que, assim, isso tudo foi em questão de segundos, então eu pensei nisso num segundo, aí logo depois a minha irmã abriu a porta do quarto dela, que fica aqui do lado do meu, e ela saiu do quarto e ficou olhando o corredor também. Ela veio até a escada, se abaixou e olhou ali pra sala. Parecia assim que ela estava procurando alguém. Então eu perguntei pra ela se ela tinha batido no meu quarto e ela disse que não, mas que também tinha ouvido as batidas. Por isso ela saiu pra ver quem era que estava batendo. Eu achei estranho isso, mas logo eu voltei pro meu quarto, deitei na cama de novo. Eu achei estranho, mas eu não fiquei com medo assim, porque eu pensei que podia ser alguém. Qualquer pessoa que tinha batido. Aqui em casa mora um monte de gente. Então eu achei que podia ter sido qualquer um deles. Eu fiquei esperando alguém bater de novo, caso fosse alguém que tivesse descido e ido pra cozinha. Eu fiquei esperando a pessoa voltar e bater de novo, mas não bateram. Por isso eu voltei a ver meus vídeos e deixei aquilo de lado. De manhã eu fui perguntar para as pessoas se elas tinham ouvido aquilo. Perguntei primeiro para o meu irmão, que estava na sala, se ele tinha ouvido alguma coisa 1h da manhã no dia anterior, na madrugada anterior. Ele disse que não lembra, porque ele estava assistindo televisão, então ele estava concentrado lá na TV, no programa, e não lembra de barulho nenhum, não lembra de ter ouvido nada. E ele também falou que não foi ele que bateu, né? Não perguntei para minha irmã porque eu já sabia que não tinha sido ela, então eu descartei essa hipótese já. Depois eu fui falando com um por um daqui da casa, perguntando se alguém tinha batido aqui de madrugada, e todo mundo dizendo que não, que ou estava dormindo ou estava ocupado fazendo alguma coisa, e no fim não tinha sido ninguém. Nesse momento eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustado, porque eu descobri ali que não tinha sido ninguém, mas alguém tinha batido na porta. Então eu perguntei para minha irmã de novo o que ela tinha ouvido, e ela me disse que tinha ouvido umas batidas na porta bem fortes, só que ela estava de fone, então ela não sabia dizer se tinha sido na porta dela ou na minha, mas ela dizia que tinha sido numa das duas porque ela tinha ouvido bem forte o barulho.
E assim eu encerrei minha breve investigação sobre o caso porque eu não tive resposta nenhuma. E até hoje a gente não sabe quem foi que bateu na porta. Esse foi o meu relato, foi um relato curtinho, como eu falei, porque foi uma coisa que aconteceu rápido e logo passou. Mas mesmo assim é uma coisa a se pensar, porque de repente alguém bate na porta do nada e não foi ninguém. Ninguém das pessoas que estão na casa, das pessoas vivas, né, pelo menos. Então a gente ficou meio impressionado com essa situação, com essa história. E as únicas hipóteses que eu consigo pensar para justificar isso são um acontecimento sobrenatural ou então um barulho que a gente ouviu lá na rua, muito alto, e que a gente achou que tinha sido aqui dentro. Só que essa explicação do barulho, ela tem um problema porque o meu irmão que estava na sala, mais perto da rua, não ouviu nada. Então ele nem teve como dizer pra gente se tinha acontecido algum barulho de madrugada, porque ele não ouviu. Eu até achei que podia ser um barulho de moto, um barulho assim bem alto de moto, que deu pra ouvir daqui de dentro, mas eu não tenho como saber também. E nesse momento eu me senti igual a Juliana daqui do meu livro, porque eu estava presenciando ali uma situação inexplicável e eu não sabia, não sabia o que era, não tem explicação para isso. Então foi isso, gente. Esse foi meu vídeo de hoje falando sobre a minha experiência com sobrenatural. Eu normalmente não passo por muitas coisas sobrenaturais, graças a Deus. Foram poucas as vezes, dá para contar nos dedos de uma mão só. E você já passou por alguma situação sobrenatural assim, alguma coisa inexplicável? E me conta aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com você. Esse foi o nosso vídeo de hoje, até o próximo encontro e tchau! Ah, e se você quiser continuar comigo é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.